Esse final ele é perfeito e intenso, tá? Eu sei que você assistiu e claro que a gente quer entender todas as camadas. Será que você entendeu de fato esse final? Porque sim, tem alguns detalhes que mudaram algumas coisas, porque quando o Jason Reis baixa ali a arma na frente do Ross Curtis e simplesmente vira as costas, muita gente achou que era uma covardia. Não era, amigos, não era. Foi a coisa mais corajosa que ele fez em 7 temporadas. E quem faz tudo isso no lugar dele é justamente quem a gente menos esperava. Dá pra gente sacar e entender tudo isso, né? Porque explica o significado da série inteira. A gente vai destrinchar tudo isso agora. A gente vai falar de muita coisa, tudo que eu assisti, tudo que eu acompanhei. SEAL Team da Paramount Plus chegou ao fim e tá na Netflix aí a 7ª temporada e a gente vai comentar esse final. Claro que depois de 7 temporadas, 114 episódios, o último se chama A Última Palavra, a equipe Bravo passou o ano inteiro atrás de uma rota de substâncias ligada à China. Fica até o fim, porque eu te explico o que essa cena significou e esse final devastador que eu já digo pra vocês. Acho que a cena que gerou mais discussão é o vilão humano dessa temporada, que é o Ross Curtis. E se a gente for prestar atenção nesse caminho, ele não é um vilão qualquer, ele é um ex-militar americano que virou, sim, mercenário, entregou o Nassário para a China, trouxe a substância para dentro dos Estados Unidos, só que o Curtis, ele é mais do que um traidor, ele é, sim, o espelho podre do Jason Reis, né, um homem tão contaminado por essa guerra que já não distingue lado, ou seja, honra ou propósito, e sobrou, sim, só dinheiro e sobrevivência nisso tudo. Então é ele quem repete o caminho da série inteiro, o bordão ali, a guerra sempre dá a última palavra. Se a gente for guardar tudo isso, amigos, é porque o episódio, ele todo foi construído para derrubar ela. Então quando Jason recebe a ordem, não é para prender o Curtis, é para eliminar. Então o comando quer o problema eliminado antes de virar escândalo. E o Jason aceita. E aí vem esse momento, porque ele encontra o Curtis escondido numa favela à beira do mar, troca farpas, o Jason cobra, honra não se come, mas eliminar os parceiros é de boas. E o Curtis responde com aquele desprezo de quem não acredita em mais nada. Eu não tenho equipe nenhuma, e você também não vai ter. E aí, gente, acontece, claro, o inesperado. O Jason não consegue eliminar, ele larga ali a arma, ele começa a ir embora. Por quê? Porque olhando pro Curtis, ele vê o próprio futuro. Ele vê o homem que ele pode virar se continuar ali carregando o peso de uma guerra ali sem nunca se perdoar. Então, eliminar o Curtis não seria justiça, seria admitir que os dois são a mesma coisa. Então, ao fazer esse gesto, o Jason recusa a lógica de que a violência vai resolver com violência. Isso, mano, é um gesto pra série muito, muito, muito alto, assim. Só que tem um problema. A missão, ela precisa ser cumprida. E aí que entra o membro mais novo da equipe. Quem elimina o Curtis é o Drew Franklin. Sim, e as motivações dele importam demais, porque o Curtis quase eliminou os irmãos dele com a armadilha do iate. Vocês se lembram disso? E deixar o cara vivo teria destruído a carreira do Jason. Então, a gente repara na sacada ali do roteiro, na construção, porque a série vai se recusando a dar ao Jason uma redenção muito fácil, né? Ele não podia eliminar o Curtis e sair limpo. Então, o Drew, ele faz o que o líder não consegue. E ao fazer isso, protege os dois, né? Os irmãos e o Jason. Então, é sim um batismo definitivo aí do novato, agora que ele carrega o sangue da Bravo nas veias. Enquanto isso, amigos, do outro lado, rola o sacrifício mais bonito e intenso do episódio, sabe por quê? E assim, o Sonic Queen, ele é o culpado de ter feito tudo isso com o General Decker, e a investigação disso ameaça direto a promoção da Liz Davis. O emprego dos sonhos dela, no Pentágono, ao lado do Almirante Rivers. Então, o Sony, nisso tudo, faz a escolha
e o define o personagem inteiro, porque ele confessa, entrega o próprio tridente, o símbolo máximo de Yosion, pra tirar a Davis da mira. Sim, precisamos dizer isso, porque ele sacrifica a carreira militar pela mulher que ama. E ainda tem um rumor que eu acho que ele cedeu os direitos ali do kit médico que inventou pra Marinha, só pra fazer ali o problema Decker sumir de vez. Então, livre do serviço, com a Stella e o Brian indo para Califórnia, o Sonny consegue a Davis para Washington. Então, 2 membros da Bravo saem nessa trilha. E o arco do Sonny é o mais, acho que intenso de todos, mas nada disso acaba sendo o caminho do episódio. Eu acho que o caminho tá em outro lado do mundo, que eu acho que a gente pode traçar, porque se a gente for prestar atenção, nessa cena aqui, é ela que fecha a série toda. Antes de tudo, temos uma peça, sim, que foi plantada pela Mandy Alice. Ela descobre uma coisa que muda o Jason por completo. A esposa do primeiro alvo que ele eliminou 20 anos atrás está viva, morando numa cidade chamada ali Sembor, no Afeganistão. Então, aquele terço islâmico que o Jason guardou ali por 2 décadas, né? A lembrança que voltou a assombrar ele em pesadelos ali depois de um ataque também na Suécia, pertence àquele homem. Então, quando o comando chama, sim, ali a Bravo para uma última missão no Afeganistão, escoltando ali um ex-oficial talibã, o Jason enxerga a chance. Então, o Ray Perry, ele insiste em ir junto, não como operador, mas como amigo, e a Naima, esposa do Ray, aprova, né? Até fala, né? Diz que ajudar o Jason uma última vez ia dar paz ao espírito, ao marido. Então o que acontece na casa da viúva é o grande ápice emocional de tudo, porque o Jason entra sozinho, mostra o terço, e a mulher reconhece na hora quem é ele. Né? O filho dela, hoje adulto, fala inglês, aprendeu numa escola que os americanos destruíram durante a guerra, e o Jason diz na cara do rapaz que sim, é por causa dele que o menino nunca conheceu o pai. E aí, claro, gente, vem a virada de tudo isso, porque eles não perdoam o Jason, porque não culpam ele. Pra viúva, a morte do marido foi responsabilidade da guerra e do Talibã, não do soldado que fez aquilo. Parte de uma engrenagem que é muito maior do que qualquer um homem, né? Tudo um sistema. Então ela conta que quando perdeu o marido, achou que a guerra destruiria tudo, mas hoje acredita em outra coisa, que todo mundo pode sim se regenerar. Mano, eu acho que é exatamente o que o Jason precisava ouvir, né? Porque ele carregava aquela culpa como se fosse pessoal e intransferível, e a viúva liberta ele não com perdão religioso, mas eu acho que mudando tudo, sabe? Você não é o pecado, você é uma peça nesse sistema. E assim, acho que mesmo assim, acho que pode se recuperar, né? Depois de ouvir tudo isso. E aí que eu acho que a coisa vai ficando séria, porque o episódio inteiro ele tá cheio de simbolismos, né? Se a gente for reparar no final, os personagens vão discutindo ali sobre penitência histórica, as tragédias ensinadas por veteranos, ou seja, as cerimônias de purificação de soldados na Roma Antiga, a penitência no cristianismo, ou seja, a pergunta que atravessa tudo neste caminho é: e hoje, o que a gente faz com o peso que carrega? E aí o terço ali, ele é plantado lá no comecinho e assim, é a culpa do Jason, sabe? Que foi trancada ali por 20 anos. E tem um figurino, porque no casamento, a filha Emma usa o vestido de Alan, a mãe falecida, e claro, isso fechou assim o arco do Jason sem precisar de muito diálogo, né, com cá entre nós. Tem também o kit médico do Sonny, né, que nasceu da lesão do Clay Spencer, o irmão que foi eliminado na 6ª temporada e a ferida que não cicatriza, né, o Sonny cede esse kit justamente para honrar a promessa que ele fez ao Clay. E o detalhe
mais potente, mais minucioso que depois de 7 temporadas. Com tudo isso, com todas essas intensidades, o final se recusa a eliminar os protagonistas, né? Teve até explosão na extração, tela preta, susto de que o Jason e o Ray e o Sonny tinham ali sido eliminados bem na hora dessa redenção, mas eles sobrevivem. Porque a mensagem é que a redenção não precisa custar a vida, né? Então eu acho que para conectar muitos caminhos desse final, porque o Jason faz aquilo de baixar, então é uma coisa muito corajosa na série, porque o título é sobre a última palavra. E Curtis passa o episódio jurando que a guerra sempre dá a última palavra, que o homem contaminado pela violência tá condenado a também ser eliminado nela. E o final inverte isso, né? A frase do encerramento inverteu tudo isso, que a guerra não tem que dar a última palavra. E o Jason, ele não faz isso porque seria dar a vitória pro Kurt, seria provar que ele também é só guerra. Então é uma redenção acontecendo ali em tempo real. E assim, no meu veredito, eu acho que o final foi merecido. Depois de 7 temporadas, de custos intensos, ele escolhe a esperança em vez de tudo isso, sabe? E ninguém principal é eliminado. É coerente tudo que a série defendeu. E é um final bem potente. Agora, repara que o final deixou uma porta entreaberta de propósito, né? O Jason sai da Bravo, leva a Emma ao altar, encontra a paz, mas a Naima chegou a mencionar que ele poderia voltar ao serviço. E a cena final não é à toa, é um novo combate ali começando em algum lugar, algo a 5 quilômetros a leste. A gente precisa comentar isso aqui no canal de hoje, neste vídeo de final, porque reforça que tudo isso continua, mesmo depois dos nossos heróis aí saindo de cena. Ou seja, caminho sim, e para talvez um spin-off, se algum dia rolar um filme, um revival, o Jason voltando ali para proteger os irmãos pela uma última vez, porque eu acho que essa é a única coisa que ele sabe fazer melhor que se salvar, sabe? Então, agora eu quero saber de vocês aí, o Jason fez certo em tudo que aconteceu ali, ou o Joe é que estava certo? Quero saber da opinião de vocês, comenta aqui embaixo. E será que teremos continuação? Pois é, Super Nerd está chegando ao final de hoje desse vídeo. Me ajuda a bater a marca de 40 mil inscritos por aqui. Tamo junto e até a próxima.